2025 começou quente, o calor não está dando trégua. E tanto pessoas quanto os animais sentem demais as temperaturas altas. Vamos ver se as pessoas estão sabendo cuidar dos seus pets? O Ted Wilson já é um senhorzinho com 16 anos. A raça Shih Tzu costuma sofrer um pouco mais do que algumas outras nessa época. A Sueli faz de tudo para amenizar a sensação de calor do seu pequeno companheiro. Eu tento sempre semanalmente dar um banho, né? Para tirar um pouco do sol por causa do cheiro. E o calor é água, eu não deixo ele esperar. Eu vou beber água, já falo para ele beber água e ele bebe água. Ou então eu saio com a minha garrafinha e já dou a água. O Bob ele tem sentido muito esse calor, o senhor tem notado? Sim, tem sentido o calor, mas no Parque Alfred tem um microclima que permite de aliviar esse calor. Para os homens e para os bichinhos. A Vera Cássia se preocupa bastante com o Beethoven nessa época. Ela nota bem os sintomas resultantes do calor e a diferença no comportamento do seu pet. Que ele fica com respiração mais ofegante e eu aprendi também que você pega uma toalha úmida, pequena, como se fosse um pouco menor que uma toalha de rosto e coloca por cima dele e deixa uns minutos. Assim, depois de 15 minutos mais ou menos, ele já até dorme, que ele fica mais, mais tranquilo, porque o calor ele passa mal. E como eu te falei, ele tem o problema da respiração também. Efetivamente, o que os veterinários recomendam que os tutores façam para amenizar a sensação de calor dos pets e evitar um possível problema de saúde? Muito comum nessa época do ano agora, que essas ondas de calores que a gente acaba afetando a nossa cidade, então os cães acabam sofrendo muito com isso. Principalmente os cães braquicefálicos, são aqueles cães com o narizinho mais curto, que eles acabam tendo um estresse térmico muito maior. Então o que acaba o tutor pode fazer em casa para estar amenizando isso um pouco? Às vezes um ar-condicionado, um ventilador, uma água mais gelada, às vezes fazer tipo um picolé de ração e colocar para esse pet ficar ali lambendo, isso já ajuda bastante. Aumentar a frequência do banho nesse período seria bacana e deixar tentar aspirar um pouquinho de água na barriga dele, tentar uma água mais geladinha, e isso ajuda muito nessa questão diminuir um pouco esse estresse térmico desse animalzinho, né? É preciso ficar muito atento aos sintomas. Em geral, os animais dão sinais de que não estão confortáveis com o calor ou que estão com algum problema de saúde resultante das altas temperaturas. Geralmente, o animal começa a ficar muito ofegante. Então, o animal ele tem a troca de temperatura através da boquinha aberta. Então, a gente faz aquela questão da temperatura interna com a temperatura externa. Então, o animal fica com a boca aberta com o intuito de estar equilibrando a temperatura interna desse corpo. No entanto, como do lado de fora acaba tá mais quente, então ele acaba ficando muito mais ofegante. Às vezes, a respiração ela fica muito mais abdominal por conta desse estresse térmico, a salivação excessiva, o animal ele pode ter desidratação, então o animal fica mais lento, mais devagar, você vê que às vezes até a própria pupila dá uma leve caída por conta da desidratação. Então são essas as principais coisas que o tutor deve monitorar para ver se o pet está, nesse caso, de uma desidratação ou numa hipertermia maligna, que a gente fala, que é quando o animal ele tem uma temperatura muito acima e isso pode ocasionar, inclusive, a óbito desse animal, se não for feito nenhuma intercorrência. Algumas raças de cães exigem um cuidado maior. E claro, a gente não pode esquecer que essa atenção com a saúde é para todos os pets, como gatos e pássaros também. Então, na verdade, os cães que têm o nariz curtinho, que a gente fala que são os braquicefálicos, como o Pug, como o Bulldog, o Shih Tzu, o Lhasa, então são cães com o narizinho mais curtinho, então eles acabam sofrendo mais nessa época. E os cães também que não são oriundos do Brasil, como o Akita, como o Chow Chow, o Husky, o São Bernardo, que são cães de áreas frias. Então, com certeza, nesse período aqui, nesse tempo que a gente passa aqui no Brasil, por ser um país tropical, e nessas ondas de calores, então eles acabam sofrendo muito mais. Então, são cães que o tutor precisa ficar atento mais a eles, não que os outros não precisem de atenção também, mas essas raças acabam sendo mais, que demandam um certo cuidado, que o tutor precisa ficar atento. Gato também, aqueles gatos mais peludos, aves também, tenta deixar sempre isso num lugar mais ambiente, no caso dos pássaros, colocar potinho para eles tomar banho, porque isso ajuda também. Então, sempre tentar deixar eles num ambiente bem mais fresco possível.